Quinta-feira, 6 de novembro de 2019, hora do Enem tá no ar. E hoje a gente termina a análise do primeiro dia do Enem 2019. O tema é Línguas Estrangeiras e Arte. E aí, partiu? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar e hoje vamos entender como foi a prova do último domingo, começando com Línguas Estrangeiras, com a presença deles, professor Daniel Sanches, de Língua Inglesa, e professora Priscila Barreiros, de Língua Espanhola. Olá! Olá, prazer. Prazer. Prazer ter vocês aqui, viu, professores? Igualmente. Bom, vamos lá. Qual foi a personalidade das questões de línguas estrangeiras nesse Enem 2019? Aí quero saber a personalidade de inglês e personalidade de espanhol. Perfeito. Beleza, Landy. Então, vamos lá. Em inglês, tipologia variada de textos, né? A gente teve uma música, que vem uma música, um poema, 2 artigos, né? Um jornalístico, outro que trouxe uma informação sobre pets e tal. Veio com uma linguagem não verbal, tá? Veio em forma de cartoon, não tem vindo tirinha. Então, a prova com tipologia textual variada novamente, como é de se esperar. Então, nenhuma novidade, nada muito diferente daquilo que a gente espera. Os textos não foram muito longos, como sempre, em língua inglesa, né? Acho que em espanhol são... também. Até são mais compridos do São que em inglês. medianos. Em inglês sempre mais curtinhos, mas nenhuma surpresa. Na verdade, eu tinha algumas expectativas que não se corresponderam em relação ao ano passado, por exemplo, que foi um pouquinho mais surpreendente do que esse ano, se a gente pegar os últimos 5, 6 anos da prova. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, pode ser? E aí, professor? Eu concordo com o Daniel. Em espanhol também a gente não teve muitas surpresas. A prova se manteve, né? O mesmo padrão do ano passado, dos últimos 5 anos, inclusive. Não tivemos questões de gramática, não foi uma prova conteudista. Foi uma prova que abordou vários gêneros textuais. A gente tem poemas, a gente tem notícias, tem artigo de opinião. E então é uma prova que busca, assim, um aluno leitor, um aluno que tem uma boa compreensão de texto, um aluno que consiga ler e entender uma crítica, estabelecer uma relação, fazer uma compreensão global, uma compreensão pontual em alguma expressão. Sim. Esse foi o padrão desse ano da prova do Enem, que se mantém ao longo do decorrer dos anos. Não é nada, assim, surpreendente, não. Concordo com ele. Agora sim, teve algo inesperado? Totalmente inesperado? Não, nem um pouco. Na verdade, eu esperava mais disso, né? Eu esperava 2 textos para uma questão, de repente, como foi ano passado. Esperava que repetisse a ideia de trazer um texto mais literário, talvez, né? Não era exatamente uma aposta, mas uma expectativa. Então, nada inesperado. Eu só achei que dessa vez, pelo menos, eles trouxeram uma questão em que você tinha que ter um conhecimento bacana de phrasal verb. E se você conhecesse, por exemplo, as if clauses, né? Orações condicionais, te ajudava a fazer a prova. Ou seja, a gramática ela foi um pouquinho mais presente no sentido de instrumento. Não que fosse uma prova gramatical, tá? Não é isso. Mas você podia utilizar o teu conhecimento gramatical para ajudar. E isso foi um pouco inesperado, talvez, mas assim, nada muito surpreendente, não. E em espanhol? Não rolou nada surpreendente. Concordo novamente com o Daniel. Prova... Seguiu o padrão? Segue o padrão e, inclusive, senti falta de uma questão que tivesse linguagem não verbal, né? Uma charge, uma tira cômica. A gente não teve, foram só textos realmente, né? Só na minha mesmo que apareceu uma. Isso. Nada surpreendente, nada significativo em relação ao espanhol, que eu gostaria que tivesse uma questão de gramática textual, não seria um conceito de gramática, mas algo que o aluno conseguisse inferir, uma gramática que ele conseguisse deduzir pelo contexto, analisando a prova. E não teve, né? Foram só questões realmente que cobrassem a compreensão leitora dele. E as atualidades apareceram? No meu caso, apareceu, por exemplo, eu já falei em programas anteriores sobre a questão da imagem, da preocupação com o corpo, né? E aquilo ali caiu um pouquinho para a área da saúde, na questão que trouxe sobre obesidade, por exemplo, preocupação com isso e tal. Isso é bem atual, né? A atualidade a gente pode chamar que cada vez mais as pessoas têm animais domésticos e tal, então assim, eu acho isso bem atual também. E a tecnologia, que estava presente na questão não verbal. Espanhol também. Isso aparece em espanhol, né? Legal. E assim, a tecnologia dentro da realidade do mundo do estudante. Então, assim, cada vez mais os nossos alunos menos usam livros, né, impressos e tal, né, métodos mais tradicionais, e cada vez mais migram para a tecnologia em todos os seus aspectos. E espanhol? Em espanhol também as atualidades apareceram? Apareceram nos textos, né? Dentro dos textos. Inclusive, teve um texto que falava sobre tecnologia, né? O homem
tecnológico, esse descarte que nós fazemos atualmente dos aparelhos eletrônicos, né? Era do lixo, né? Do lixo, Isso. querendo comprar um modelo mais novo, e a gente não tem, às vezes, consciência disso. Então, ele falava de um escultor que fez uma escultura de 7 metros com o descarte de aparelhos tecnológicos durante a vida inteira de um homem, de um cidadão do Reino Unido. Então, aparece isso, aparecem temas culturais, que isso é muito recorrente no espanhol. A gente tem um poema que fala sobre a empanada, né? E a empanada todo mundo conhece, é famosa na Argentina, no Chile, né? É um prato típico da gastronomia, né? Hispânica, vamos dizer assim. Sim. E temos um poema também de Manuel Machado, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele também, que é um aspecto da cultura, né? Então ele está dentro, simplesmente ele faz referência às habilidades propostas pelo próprio edital. Pelo próprio edital, sem dúvida, exatamente. Né? Dá uma lida nisso, galera. Isso não é deixa de muito olhar importante. Edital é fundamental. Não deixa tem de jeito. olhar, não. Bom, professor, semana passada você fez algumas apostas. Uhum. E aí? Concretizaram? Na semana passada, numa live que a gente fez junto, Sim. eu falei sobre a importância de você conhecer, por exemplo, os phrasal verbs, porque a leitura muito palavra por palavra pode ser problemática, né? Quando a gente fala de língua estrangeira, o pessoal até brinca, né? Espanhol igual português. Se fizer isso o tempo todo, não vai dar certo. Não rola. Pois é. Você não pode traduzir palavra por palavra isoladamente. né? Às vezes funciona, tudo bem, mas aí é um risco, né? Então, por exemplo, uma questão que foi a questão da linguagem não verbal, trazia um phrasal verb que você tinha que conhecer bem para você poder entender aquilo ali, ligar a linguagem não verbal ao que estava escrito, né? E aí trazia aquilo. Então eu falei isso com você, olha, cuidado com phrasal verb, cuidado com tradução literal, porque senão não ia conseguir fazer essa questão com maestria. A questão que eu dei uma postada também foi que não é exatamente, né, caiu, mas, por exemplo, na questão que ela falou sobre trazer a cultura. Isso veio numa questão em inglês falando sobre os aspectos de valores culturais que são passados às crianças nos Estados Unidos, né? E aí que era a questão das if clauses. Tinha lá, era children o tempo todo. Teve um programa que eu falei com você sobre plurais irregulares. E aí apareceu um texto inteiro com plural irregular da palavra child, né? Então, assim, essas apostas apareceram. Mas foi mais ou menos isso. Foi entendendo o padrão. Foi mais ou menos isso. Bom, professora Priscila, semana passada o professor Antônio Ferreira esteve aqui e ele apostou que a própria língua espanhola seria tema de alguma questão na prova de língua espanhola. Aconteceu isso, não? Não rolou. Ele errou na aposta. Ele errou. Eu imaginava que isso fosse acontecer em inglês também, tá? Eu tava bem com o Antônio nisso, porque isso aconteceu ano passado, no poema da Kamala Das, né, da indiana. Mas esse ano não veio a língua, mas veio o aspecto cultural, Sim. como ela disse, nas empanadas e, no meu caso, os valores passados às crianças nos Estados Unidos, mais especificamente. Então, acho que eles trocaram um pouco a ideia, né, metalinguística da língua pela língua, mas mantiveram a ideia cultural relativa ao idioma, né? Que é a proposta, né? Exato. Perfeito. Bom, agora vamos falar das questões? Vamos lá. Pode ser? Pode ser. O professor Daniel trouxe a questão 3 da prova de língua estrangeira de inglês. Isso aí, hein? E que é a questão da música da Madonna, é isso? Eu achei ela interessante, vou dizer por quê. Porque sempre vem um poema ou uma música, e na verdade, dessa vez, né, como foi no caso do Paul McCartney, né, quando veio Ebony and Ivory, é só um pedacinho. Ele não trouxe a música inteira, tá? Ele trouxe só um pedacinho da música. E aí eu bato na tecla, Holande, de que o teu conhecimento de mundo faz de você um leitor melhor e faz de você um candidato melhor. Né? Imagina, eu, por exemplo, não conhecia essa letra profundamente. Claro que a gente conhece a Madonna, e é interessante saber que a prova de inglês não traz autores de relevância, com exceção do ano passado, que apareceu o George Orwell, né? No geral, você não tem autores da literatura relevante na prova de inglês. E aí só que aparecem figuras de relevância, né? Como Steve Jobs, J.K. Rowling, Paul McCartney, Bob Dylan, e por aí vai. Tá? E aí veio a Madonna dessa vez. E o que eu achei interessante é isso, que trouxe uma música de uma figura relevante, mas que não trata de um tema aparentemente social. Mas essa música ela fez em homenagem a amigos que se foram. Então achei muito interessante trazer essa música que não trata de um tema, vamos colocar, aparentemente social, mas que se foram por motivos de saúde, né, e tal. Achei muito, muito legal em trazer a Madonna aí e reforçando aquela ideia de quando você... Imagina se você conhecesse a música antes. Você já leria melhor
melhor que eu, por exemplo, porque você já saberia o assunto que a música traz. Já sabe. Exatamente. Bom, você também trouxe a questão 5 da Perfeito. linguagem não verbal. Isso. Por que você trouxe ela? Primeiro para fazer esse contraste com a Pri aqui, pra gente mostrar que às vezes nem sempre a prova vem sempre, né, batidinha, que tem uma dela, tem uma minha, tem uma dela, tem uma minha. Casadinha, Não, né? Isso, casadinha. Apesar de ter várias coisas parecidas, a tecnologia, por exemplo, veio, questão cultural, por exemplo, veio. Mas eu queria falar da linguagem não verbal, porque se você estivesse só olhando o âmbito escolar e não ligasse isso ao que estava escrito, e você tirasse o escrito, que tem muita gente que faz isso. É uma escola e tenta ler só a imagem porque está preocupado com a língua. Ou lê só o que está escrito e não associa a imagem. E aí acaba errando. Essa questão eu trouxe justamente por causa da minha aposta do phrasal verb, né? Olha, a gente tem que estudar os phrasal verbs, tem que usar a gramática como auxílio. Você não pode achar que você vai se apoiar sempre na transparência das palavras ou na similaridade, né, do espanhol com o português ou na similaridade do inglês, né, com o português, né, já que a língua teve seus encontros históricos e aí, né, você tem aí 45% de inglês do português similar com o inglês por causa da influência do latim e tal. Mas não dá, então tem que dar uma lida, tem que dar uma estudada. Dá atenção. Então, exatamente, é por isso que eu trouxe essa questão, Landi, porque eu achei importante que o aluno se ligasse de que verbos como turn on são verbos do dia a dia, não tem como, a tecnologia está aí. E eu trouxe por causa da tecnologia. Não tem como a gente ignorar a tecnologia nas escolas mais, elas estão ali presentes o tempo todo, tá na nossa mão, tá nos smartphones o tempo inteiro. Então tem que estar ligado, o candidato tem que estar ligado no que está acontecendo, porque vai aparecer na minha prova, vai aparecer na prova dela, e vai aparecer em qualquer outra. Perfeito. Bom, Bacana. agora, questões de língua espanhola. Bora Vamos lá, lá, professor. vamos Você lá. trouxe... Você citou a questão número 1, né, que tem um poema ali. Por que você trouxe ela? É uma questão, o poema, né, tem como título Adelphos, né? E Adelphos significa irmãos. Acredito que a maioria dos candidatos não tenham esse conhecimento. Mas dava para o aluno deduzir, por várias partes do poema, a ideia principal. E qual seria a ideia principal do Manuel Machado quando ele coloca esse poema? Ele quer mostrar a essência dele, a raiz dele, moura, né? De essência árabe. E essa questão, a questão simplesmente retoma isso através de várias partes, né, dentro do poema, em que ele fala Eu soy de la tierra donde muchas gentes vinieron. Então, ele fala que ele é da terra de muitas pessoas. Ele fala que ele traz na alma a raça moura, né? A raça árabe, o coração árabe. E essa questão, ela falava disso, dessa pluralidade, né? Que todos nós, embora sejamos um eu, né, nós somos formados por várias referências. Então, era importante o aluno visualizar isso. E se ele é um aluno, como eu sempre digo, um aluno leitor, um aluno que tem um bom conhecimento de mundo, dá para ele relacionar também com a história, né? Porque, afinal de contas, os árabes invadiram a Espanha lá atrás. Então, os espanhóis ali do sul, eles têm muito essa essência, né? Essa essência árabe, você vê isso presente na gastronomia, na arquitetura, em várias outras coisas. Então, essa pluralidade aparece nessa questão, nesse poema do Manuel Machado. Perfeito. Tá? E aí, logo em seguida, tem a questão 2, que fala da geração Y. Isso. Essa geração danada, essa geração de Então, essa geração foi interessante justamente para essa conexão com das duas línguas, né? Sim. Vem dos millennials, né? Que é um conceito, né? Que tem a ver com a minha língua, né? Sim. Aí, O professor? estrangeirismo, Exato, vamos dizer assim, perfeito. né? Dentro da prova de espanhol, um pouquinho de inglês. Isso é muito bacana. Isso é eu legal, acho. né? Essa Que, na conversa. verdade, nós vivemos num mundo global, né? Certo. Então, é importante o conhecimento de línguas estrangeiras. Eu acho que é isso que o Enem quer mostrar na prova. Sem dúvida. Não só o inglês, o espanhol. O aluno de hoje, né, o cidadão de hoje, é um cidadão do mundo. Então, quanto mais acesso à informação, ele usar a língua estrangeira para ter acesso a informações, à cultura, esse é o pensamento. Ele vai ter vantagens em relação a isso. Entendi. E nessa questão da geração Y, existe uma expressão que é dejar huella. Dejar huella é deixar a marca, né? Então, essa galera da geração Y, ela quer deixar a sua marca. Então, ela quer ser diferente, ela quer ser o diferencial, fazer um diferencial na cidade, na rua, no trabalho, no mundo em que ela vive. Porque, afinal de contas, estudos eles têm, né? São pessoas que tiveram acesso a uma boa educação. Viagens também. Isso fala na questão. Fala verdade, no eles texto. falam no próprio texto. Eles viajam já desde pequenininhos, né? Então, eles têm uma boa formação, uma boa bagagem cultural. Então, não é apenas a parte financeira que os interessa. E sim essa questão de ser diferente, fazer a diferença. Né? Fazer a diferença no mundo que os cerca.
Perfeito. Essa questão eu achei muito legal, desculpa me meter, mas é porque o Antônio falou disso. Gente, todo ano tem uma expressãozinha que na prova vai aparecer de espanhol. Então, na live ele falou disso. Fica difícil você absorver várias, mas pelo contexto você conseguia se virar. Mas ele alertou isso, achei bem legal. Logo que eu li, que eu passei o olho também, eu fui curioso, falei, vou olhar espanhol, eu quero ver se é parecido com a minha. E aí eu achei, falei, ó, Antônio aqui, ó. E isso tem no próprio edital. O próprio edital fala, né? Uma das habilidades é você relacionar vocábulos e expressões, né, da língua estrangeira à sua língua materna. Sua materna, perfeito. Bom, professores, muitíssimo obrigado. De nada, foi um prazer. Always a pleasure. Muito gusto, muitas graças. Muito gusto. E a gente segue fazendo aquele raio-x do Enem 2019. Para falar de artes, temos a ajuda dela, a professora Juliana Caetano. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer ter você Obrigada aqui. pelo convite. A gente que agradece. Professora, vamos lá. De modo geral, que tal a presença das artes nessa prova, nesse exame que foi esse domingo? A prova ela deu uma surpreendida um pouco, né? Ela não chegou a ser uma prova especificamente clássica, como é uma prova conteudística, digamos assim. Ela vem ainda com esse apanhado do Enem, já de pensar uma arte, olhar, né, na prova, a gente pensar uma arte que a gente consiga precisar, a gente precise de conteúdos, mas ao mesmo tempo que a gente consiga fazer uma interpretação. Esse é o modelo clássico do Enem. Esse ano, a prova veio um pouquinho diferente. Ela veio cobrando conteúdo e ela veio, inclusive, com outras questões em outras áreas que não era só da linguagens. Olha aí, como assim? Que outras áreas são essas, professora? Que surpreendeu, né? Pois é, super diferente. O Enem chegou tipo assim, pá, tapa na cara, né? E a gente não entendeu muito. Normalmente a gente tinha questões que eram focadas até em arte contemporânea, etc. Mas nesse sentido, nesse ano, na verdade, a gente tem esse foco na arte contemporânea também. No Brasil, não falo muito sobre o mundo. E, ao mesmo tempo, é uma prova que ela requer menos interpretação, né, e mais conteúdo. Ao mesmo tempo, o Enem ele tem essa coisa, né? Você faz as duas coisas. Mesmo quem não tinha tanto conteúdo assim, conseguia, na maior parte da questão, fazer a prova por interpretação. Esse ano, não. Esse ano eu tinha, se não me engano, uma ou duas questões só que eram mais interpretativas. Né? O restante As tinha outras que saber você mesmo. tinha que saber. Ou se você não soubesse, se você conhecesse a obra, você não precisa conhecer muito, ser o exímio conhecedor de arte. Tipo, meu Deus, o cara é PhD, né? Mas se você conhecesse a obra, pelo menos, você fazia questão de boa. Entendi. Bom, e suas apostas estavam lá? As minhas estavam. As suas estavam. As nossas aqui não. Não. O que aconteceu foi o seguinte, para essa prova foram algumas perguntas, o professor que fez, né, o pré, que gravou o antes, ele estava pensando sobre essa questão da performance, sobre o centenário da Bauhaus, e a questão das linguagens artísticas, né? O que a gente tem nessa prova? A gente tem uma prova com, para mim, Caio, o queridinho do Enem, todo ano cai o Picasso. Sempre cai. Eles amam o Picasso, até porque o Picasso é um artista muito rico, são várias fases ao longo da história da arte, ele vai passar... ele vai ter a fase dele antes do cubismo, 2 fases e ainda mais pra frente. É um artista que vai produzir até 1940 e poucos. Tanto que essa questão do Enem que caiu agora, foi mais ou menos dessa fase, né? Então ele é um artista muito rico. E ao mesmo tempo que ele é muito rico, ele tem essa coisa de sempre remontar ao clássico. Uma obra do Picasso é sempre uma obra em que você consegue observar ela no mundo, na atualidade, mas ao mesmo tempo ela tem a ver com esses clássicos. Entendi. Bom, essa questão que você está falando, professora, é a 31, é isso mesmo? Isso. Questão 31, 31. Então. É o cabeça de touro da prova azul. Bom, mas além de ser uma questão clássica de Picasso, o que vale destacar nessa questão? Nessa questão especificamente, eu acho que a importância dela na contemporaneidade também. Né? Eu tinha falado antes que o Enem ele tem essa coisa de cobrar a contemporaneidade, mas dessa vez ele focou em 3 caras específicos, que vão atuar hoje até hoje em dia, até os dias atuais mesmo. Né? A parte importante para a gente conhecer do Picasso é conhecer o início do dadaísmo, tá? O que acontece? O dadaísmo, ele vai surgir no final das vanguardas europeias, é um dos últimos movimentos de vanguarda europeia que vai acontecer no início do século XX, que vão justamente criticar essa questão da arte, do que é um fazer artístico. Ele vai aparecer com o Duchamp, Marcel Duchamp, e ele vai, em 1912, começar a pensar em uma arte que seja, entre aspas, fora da casinha. O que vai acontecer aí? O Duchamp vai começar a questionar o porquê que a obra de arte não pode ser de um objeto de cotidiano.
tá? E aí, o que vai acontecer? Inclusive, essa questão que eu tô falando era um banquinho, né? E uma roda de bicicleta em cima. E ela caiu no Enem de 2017. Olha, ressignificação. É um ready-made, que se chama. O ready-made, ele tem, por definição, essa coisa de você pegar objetos de cotidiano, de uso, que já existia uma funcionalidade inicial, e ao mesmo tempo você pega eles e usa como outra forma na obra de arte. Você vai construir uma obra em cima deles. Entendi. Pela técnica que é a assemblagem, né? O que é uma assemblagem, professor? O que é? Eu não sei nem pronunciar. Isso? Pois é, o assemblagem ele vem do termo francês, que vai falar sobre essa questão de mistura de objetos, tá? Esse assemblagem ele só vai surgir em 1951 com essa denominação. Mas antes disso eu tenho essa técnica do ready-made. Ready-made. Pronto. Estar pronto. Vem do inglês. Entendi, perfeito. E a arte brasileira, professora? Apareceu? Apareceu. A arte brasileira, ela aparece na prova, não necessariamente cobrando um conteúdo sobre arte, que é a questão dos quadrinhos, se não me engano, questão 12. Ela vai falar sobre o formato do quadrinho, né, da acessibilidade, vai falar da CCXP. A arte brasileira também vai aparecer na primeira questão da prova de Ciências Humanas, que é a nossa novidade para esse ano, né? Onde a gente não imaginava que ia aparecer uma questão de artes dentro da prova de Ciências Humanas. O que acontece normalmente, ela aparece na obra, na parte de linguagens, na primeira parte da prova, junto com literatura e com língua portuguesa. Né? Aquela questão 77? Isso, exatamente. E essa obra da arte brasileira, ela vai focar principalmente na questão da arte urbana, no grafite. Então, ao mesmo tempo que eu falei para você, o Enem ele não tem um foco tão profundo assim na contemporaneidade, antigamente, né? Ele vai passar a ter, nesse momento, ele vai cobrar conhecimentos técnicos e conhecimentos de conteúdos que você vai conseguir adquirir hoje em dia. Essa questão de grafite, ela vai falar sobre o Beco do Batman, que é na cidade de São Paulo. O Beco do Batman, para quem não sabe, inicialmente, ele vai ser uma travessa, umas vias, são algumas vias, né, que tem em São Paulo, na Vila Madalena, Zona Oeste, onde fica a PUC de São Paulo e a USP. E o que vai acontecer mais ou menos na década de 60, alguns estudantes que não tinham muito dinheiro para chegar até a faculdade vão habitar esses locais ali. E aí, essa galera que vai chegar ali era como é que fala? Era de um movimento anarquista, digamos assim, e eles mudam até alguns nomes de ruas, etc., né? E essa galera vai começar a pintar esses grafites nas paredes. São dois caras, eu não me lembro o nome deles. Tudo bem? Um deles é um norte-americano, inclusive, um brasileiro norte-americano, que por causa da industrialização, esse processo de industrialização, que vai permitir que a tinta vá para latas, né? Que vai permitir esse uso da arte urbana, esses caras vão tentar revitalizar esse espaço que existe em São Paulo, né? Certo. O que acontece? Imagina que a gente chegou em algum lugar, a gente viu uma parede descascada e a gente pensa, cara, eu vou tentar mudar isso aqui, deixar isso aqui mais bonitinho, né? É o mínimo que eu posso fazer pela minha comunidade. Ajeitadinho, agarimbado ali. Exatamente. E aí, o que vai acontecer? Essa galera vai revitalizar a cidade, vai revitalizar essa parte da cidade, esses muros ali da Vila Madalena. E a gente tem isso, mais ou menos, no final de 68, acontecendo em Paris, que é o que vai trazer esse movimento para o Brasil e vai possibilitar o grafite, né? E aí eu tenho vários expoentes da arte brasileira, os gêmeos principalmente, que vão falar sobre isso, que vão usar essa técnica do grafite e que vão pensar justamente na modificação do espaço urbano a partir da arte. E lá tem um negócio muito fantástico, assim, no Beco do Batman, que a galera vai para lá, se você quiser expor, Vocêlândia. Isso. Se você quiser expor lá, você fala, cara, tem uma obra aqui que ela tá caindo, tá quebrando, tá rachando, quero fazer alguma coisa diferente. Você entra em contato com o artista que pintou a obra, do muro, aquele muro específico é do cara. Você entra em contato com o artista e você fala, cara, posso mudar? Posso fazer outra coisa aqui? E normalmente o artista libera. Perfeito. Então você vai gerando um conhecimento, uma área, uma zona de arte em que ela vai sempre mudando e, ao mesmo tempo, ela está sempre automaticamente se autogerindo, digamos assim. Perfeito. Bom, agora voltando um pouco mais para a prova, professora, teve algum conteúdo ali que você sentiu falta? Na prova? Isso. Eu acho que cobrar um pouco mais de vanguardas europeias. Mas por quê? Porque eu sempre acho... Eu sou fã das vanguardas, né? Eu sou essa pessoa. É isso, gente. Entendi. Eu sou uma coisa terrível, assim. Eu sou muito fã das vanguardas porque eu acho que elas questionam essa questão da arte, né? Do como fazer arte. Bom, para fechar, gostou da prova? Gostei. Gostei bastante da prova.
Achei que podia ser maior, né? Mais questões. Mais questões de artes, até porque a arte é muito importante pra gente. Sim. Né? Onde a gente consegue, muitas vezes, perceber o nosso espaço e modificar o nosso espaço. Vou citar o grafite agora, né, Gilma? Que é justamente onde a gente consegue entender a gente como ser humano e mudar essa realidade, muitas vezes. Perfeito. Professora, muito obrigado obrigada mesmo a você. por toda a ajuda, viu? Obrigado. Imagina, que Foi é um isso, eu prazer. que agradeço. Prazer. É isso, galera. Nossa análise do primeiro dia de prova termina aqui. Amanhã você fica com as apostas e tendências para o próximo domingo. E o assunto é matemática. Não perde. E fica ligado no nosso canal para acompanhar tudo. youtube.com/TV Escola. Se inscreve lá e até!